Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 18 de setembro de 2025. A Ucrânia ataca bases russas em toda a linha de frente de Donbass. Quero convidar a quem não é inscrito, que inscreva-se no canal, porque aqui verá a verdade, sempre. Fake news aqui são proibidas. Peço a todos que deem um like e compartilhem com suas redes sociais para o maior número possível de pessoas que ajudam, com certeza vocês estão ajudando, isso está dando certo e fortalece o canal. Bem como compartilhem, além de compartilhar com as redes sociais e dar o like, façam seus comentários que sempre são bem-vindos. Muito obrigado. Toda a frente de Donbass, que inclui principalmente em Donetsk, mas em Luhansk também, as forças ucranianas lançaram uma ampla campanha de ataques visando as bases russas. O que são essas bases russas? São campos de treinamento que eles têm na região de Donbass, concentrações de tropas em toda a frente, e para esgotar a capacidade da Rússia de uma nova ofensiva que eles já haviam prometido. Juntamente com as operações terrestres, esses esforços são combinados com a força aérea e com drones, ou seja, ataques aéreos e de artilharia. Vocês lembram que eu falei em um vídeo que tinha entre 110 a 120 mil soldados concentrados para atacar Pokrovsk? Com essa campanha que eu já falei, alguns fatos que aconteceram de atacar toda aquela frente de Donbass e principalmente em Pokrovsk, ela já, vamos dizer, de 110 era o número que eu passei para vocês. Tinha gente que falava 120, mas dos 110 já tem muitas baixas. Vocês querem saber qual é o valor das baixas já? 60 mil baixas desses 110 mil homens, entre mortos e feridos. Desde o início que começou essa ofensiva agora esse ano, a chamada ofensiva de verão, que esses 110 mil já faziam parte, ou seja, um número grande foi reduzido, ou seja, tem aproximadamente 50 mil. Os russos estão tentando trazer mais gente para essa região, mas estão também sendo bombardeados já no seu deslocamento, as tropas estão sendo atacadas. O novo ataque ucraniano ocorreu após golpes mais significativos contra a usina de Topaz, na região de Donetsk, que foram justamente as maiores baixas, porque aí eles abrigavam um posto de comando russo e assim como uma grande concentração de tropas e de material bélico no território das instalações dessa empresa. E aconteceram ali múltiplas explosões e danos perceptíveis às instalações de reparo e logística. Enquanto isso, a Ucrânia desferiu outros ataques em Donetsk, que atingiram repetidamente concentrações de tropas, energia e infraestrutura de comando, impedindo os russos de se reagruparem sem ter nenhum problema, ou estabelecerem áreas de concentração, conforme confirmado pela observação dos drones que filmaram esses movimentos dos russos na região e foram divulgados na região. Mais perto da linha de frente, perto de Mirnohrad, concentrações de forças russas também foram alvos dos ucranianos. Em um vídeo geolocalizado, o MiG-29 lançou uma bomba GBU-62JDAM sobre um grupo de tropas de assalto russas, juntamente com um depósito de munições. Eles estavam ali fazendo concentração muito próximos a um depósito de munições e ele atacou tanto as tropas quanto ao depósito de munições e provocando grandes perdas, não só de material bélico por causa do depósito de munições, mas também das tropas russas. Em outro ataque, uma arma de precisão semelhante demoliu um prédio que abrigava um grupo de assalto inimigo, interrompendo a operação russa antes mesmo dela começar, lançada através de um F-16. Tais ataques têm minado a capacidade da Rússia de concentrar tropas na região ou preparar ataques conjuntos que ameaçassem a cidade de Pokrovsk,
Ataques essenciais contra as defesas aéreas russas também são conduzidas em paralelo, com todos os radares ou sistemas de defesa aérea destruídos, o que significa menos obstáculos para drones e aviões de caça bombardeiros ucranianos, lançadores de mísseis que os caças lançam e que tenha atingido principalmente com os caças na região alvos de alto valor. Por exemplo, um radar Zoopark perto de Donetsk foi destruído após ajuste por um drone de reconhecimento Shark, seguido por um ataque de artilharia HIMARS. 2 sistemas Panzer S-1 foram eliminados em 24 horas, um por ataque de drone e outro por um ataque de caça, que o caça não foi identificado, removendo com isso uma cobertura crítica da defesa aérea móvel, perto de Donetsk. Um dispendioso sistema russo Buk M2, que custou mais de 10 milhões de dólares americanos, também foi destruído por HIMARS, como pode ser visto em um vídeo publicado por uma unidade de drones ucranianos. Outro Buk M1 foi inicialmente rastreado até um armazém por um drone e alvejado lá com sucesso. Mas quando as equipes russas tentaram salvar alguma coisa lá, que tinha mais material dentro daquele depósito, operadores ucranianos reajustaram seus disparos e destruíram o que tinha lá dentro, de material estocado, de material bélico. Esses ataques ucranianos têm contribuído para as perdas russas excepcionais justamente na região de Pokrovsk. Nos últimos 10 meses, pelo menos, a Ucrânia está fazendo isso, e agora, mais recentemente, quando a Rússia concentrou esses 110 mil soldados para fazer a fracassada Operação de Verão. Enquanto o comando russo repetidamente, tentava manobras de flanqueamento, infiltrações e ataques diretos com o objetivo de capturar Pokrovsk e cortar suas rotas de suprimento, analistas ucranianos estimam que a Rússia teve perdas muito grandes entre mortos e feridos, e provavelmente seriam mais de 60 mil, segundo informações da própria Rússia, que nega, não diz qualquer número, mas fontes extraoficiais da Rússia dizem que aquele número de mais de 1 milhão é bem maior, que na realidade a Ucrânia não tem a contagem correta, ela está subdimensionada, mas aquelas pessoas que vazam essas informações são que têm informações da Rússia, que trabalham justamente nesse setor. O número diário de soldados e equipamentos russos aumentou, principalmente desde que o avanço russo na região de Dobropilha falhou. Então as forças ucranianas começaram a isolar e eliminar unidades inimigas presas naquela região. Além disso, ataques aéreos ucranianos contra concentrações de tropas e campos de treinamento na retaguarda eliminaram unidades russas antes mesmo de chegarem à linha de frente, reduzindo a pressão sobre os defensores ucranianos e permitindo que a Ucrânia repelisse os ataques com mais eficiência, enquanto a combinada de ataques de longa duração adicionou milhares de perdas russas às estatísticas de guerra. A Ucrânia está executando uma campanha multicamadas, bem sincronizada, para, primeiro, suprimir a defesa aérea russa, depois atacar postos de comando e nós logísticos, e finalmente canalizar os danos para as forças russas na retaguarda ou aguardando a sua implantação. Eles descobrem onde é o local, aí esperam os russos chegarem naquele local e aí eles atacam, né? Também estão sendo usados os Mirage 2000 franceses nessa missão. Devido a esses esforços, as tentativas russas de montar ataques em larga escala foram repetidamente adiadas ou canceladas, já que os comandantes russos sofrem com a perda de bases de preparação, depósitos de munições, de suprimento, instalações, etc. A intensa segmentação de sua estrutura de comando deixou unidades inteiras e até divisões com ordens confusas, comunicações interrompidas e menos reservas operacionais. No geral, os recentes ataques da Ucrânia a bases
a campos de treinamento e sistemas de defesa aérea representam mais do que sucessos táticos. São estrategicamente decisivos para frustrar e, em muitos casos, interromper os planos russos de retomar a ofensiva na direção de Pokrovsk, ao atacar áreas de retaguarda e infraestrutura e ao destruir as defesas aéreas que protegem esses alvos. A Ucrânia não apenas protege sua linha de frente, mas também cria condições em que as forças russas operam expostas e fragmentadas. E isso acontece que, por causa disto, a Ucrânia domina os céus ucranianos. Todo o espaço ucraniano, de espaço aéreo ucraniano, é dominado pela aviação ucraniana. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal. Caprichem no like, vocês gostaram, tenho certeza. Vocês viram aqui a verdade também. Aqueles que não são inscritos, inscrevam-se. Eu conto com vocês. Compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz de bem, paz para toda a humanidade.